E aí galera, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Nessa videoaula de hoje, nós iremos falar sobre a termodinâmica. Então vamos lá se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Eu sei que ele é um pouco extenso, mas nem é tão complicado assim. Ele só é um pouco mais decorativo, sabe? Então é só vocês prestarem atenção e ir praticando, principalmente nos exercícios que vocês vão tirar de letra. Nós vamos começar com uma pequena introdução sobre o que é a termodinâmica e o que podemos estudar a partir dela. Então, a termodinâmica estuda fenômenos físicos e sistemas físicos, entre aspas, complexos, onde podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura também. A termodinâmica é regida por 4 leis que envolvem entropia, temperatura, calor e volume. Sabendo o que a termodinâmica estuda, agora nós podemos trabalhar em cima de alguns conceitos fundamentais acerca do tema. Então vamos lá. Nós vamos começar conhecendo o que é um sistema termodinâmico. Ele nada mais é do que uma região diferente de sua vizinhança. E essa região pode ser dividida por meio de paredes e membranas. Podem também ser divididas por alguns outros materiais, só que o mais comumente, o que a gente mais vai ver nas questões, são membranas ou paredes. Agora eu vou dar um exemplo visual de um sistema termodinâmico. Se a gente tem uma casa e temos vários quartos na nossa casa, então um dos quartos é um sistema que ele é diferente da vizinhança. Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso? Um sistema, então, é uma região diferente de sua vizinhança. Um quarto é diferente dos outros quartos e eles estão separados por paredes, por exemplo. Isso é uma ilustração do que eu quero falar. Partindo desse conceito, nós também conseguimos definir o que é um sistema fechado, que por sua vez, ele é mais restrito que o sistema termodinâmico que a gente acabou de falar. Mas por que ele é mais restrito, Fernanda? Então, porque diferente do sistema termodinâmico, esse sistema, ou seja, o sistema fechado, não realiza nenhum tipo de troca de calor com a sua vizinhança e nem exerce ou recebe trabalho dos seus arredores também. Falando um pouco sobre os sistemas, nós podemos passar para outro conceito fundamental, que é o conceito de estado termodinâmico. O estado termodinâmico, através de um conjunto de variáveis, define as condições de um sistema. O estado de um sistema ele vai simbolizar sua condição por meio de parâmetros. E quais são esses parâmetros? Esses parâmetros são pressão, volume e temperatura. A gente vai ver mais para frente que nós vamos falar muito sobre pressão, volume e temperatura. É importante dizer aqui que um sistema, quando sofre uma mudança em seu estado, ou seja, quando algum desses parâmetros, pressão, volume ou temperatura, se altera, o sistema passou por uma transformação. Então, se eu tenho um sistema que estava com um volume, sei lá, de 30 metros cúbicos, ele diminui para 20 metros cúbicos, ele passou por uma transformação. Se eu tenho um sistema a 40 graus e essa temperatura aumentou consideravelmente a 100 graus, por exemplo, então o meu sistema, que aumentou de temperatura, também está sofrendo uma transformação. Então é isso que acontece, uma mudança do estado termodinâmico, ou seja, uma mudança de pressão, volume e temperatura. Já que estamos falando de transformações, o que a gente pode falar? Temos 2 tipos de transformações, as reversíveis e as irreversíveis também. Então vamos lá. As transformações reversíveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que ocorrem muito perto das situações de equilíbrio. Então, um sistema que estiver passando por uma transformação reversível volta de forma rápida para sua situação de equilíbrio. Vocês conseguem entender? Por exemplo, tenho um sistema a 40 graus e eu estou aqui aumentando a minha temperatura bem pouquinho, 40,2, 40,5, e assim ele está próximo do equilíbrio. Então, é muito mais fácil ele voltar para os 40 graus do que, por exemplo, se eu tivesse ido para 100 graus e querer voltar de forma rápida para os 40 graus. Então, é um pouco complicado. Por isso que a gente diz que um sistema reversível é aquele que ocorre perto da situação de equilíbrio. Então, um sistema que estiver passando por essa transformação volta de forma rápida para a sua situação de equilíbrio. Já as transformações irreversíveis são aquelas em que as condições de equilíbrio são cada vez menos acessíveis, ou seja, estão distantes. A minha condição de equilíbrio ser 40 graus e eu estou lá nos 200, 300 graus.
eu estar com um volume de equilíbrio de 30 metros cúbicos e eu estar lá em 500 metros cúbicos, entende? É uma coisa assim distante do equilíbrio. Então, o que acontece quando as situações de equilíbrio estão cada vez menos acessíveis? Isso faz com que todo o sistema mude suas características. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema com 40 metros cúbicos. Se eu aumento o volume, você concorda comigo que o nosso sistema ele vai aumentar, ele vai expandir, então ele vai perder as suas características. Vocês conseguem entender isso? Se vocês não conseguirem, vocês podem colocar aí no comentário, ou então falar no grupo, ou então falar aqui na plataforma mesmo, na parte de dúvidas, que a gente vai responder com o maior prazer qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, voltando mais ao assunto, quando essas condições de equilíbrio são cada vez menos acessíveis, faz com que todo o seu sistema mude as características de tal modo que não seja mais possível que ele volte ao seu estado anterior, que era o seu estado de equilíbrio. Então, eu falei tanto aqui de equilíbrio, e o que é esse equilíbrio? O equilíbrio termodinâmico, diferente do equilíbrio térmico, vocês lembram o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é aquele que ocorre quando dois ou mais corpos de diferentes temperaturas trocam calor entre si até que sua temperatura seja estabilizada. Então, isso é um equilíbrio térmico. E qual a diferença do equilíbrio térmico para o equilíbrio termodinâmico? O equilíbrio termodinâmico é atingido quando um sistema, ou seja, parâmetros de temperatura, volume e pressão, não muda seu estado de forma espontânea, a menos que sofra influência de suas vizinhanças. Então, um equilíbrio termodinâmico ele envolve tanto situações de equilíbrio, pressão e calor, e o equilíbrio só térmico só envolve a temperatura dos corpos. Sabendo esses conceitos fundamentais, conceitos iniciais, nós podemos falar agora sobre a lei de Joule. A lei de Joule tem a ver com a proporcionalidade entre temperatura e variação de energia interna. Então, o que essa lei nos diz? Ela nos diz que quando a variação da temperatura é positiva, ou seja, é maior que zero, a variação da energia também vai ser positiva e a energia do gás vai aumentar, ou seja, a temperatura é diretamente proporcional à variação de energia. Então, quando a minha variação de temperatura é negativa, a minha variação de energia interna também será negativa e irá diminuir. Ou seja, quando a minha temperatura aumenta, a minha variação de energia interna aumenta e quando a minha temperatura diminui, a minha energia interna também vai diminuir. Já se nós temos uma temperatura constante, a energia interna do gás vai permanecer constante. Por quê? Porque se eu não tenho variação de temperatura, a minha energia interna inicial vai ser igual à minha energia interna final, porque não existe troca de calor entre os meios. Então, se a minha variação é constante, a minha energia interna também vai permanecer constante. Nós vamos utilizar essas relações da lei de Joule na primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá continuar o nosso assunto. Como vocês devem ter visto, né, se acompanharam aí certinho as nossas aulas, nós já falamos sobre trabalho nas aulas anteriores. E não vai ser diferente nesse assunto. Nós temos trabalho também na termodinâmica, que é o trabalho que acontece nas transformações gasosas. É o trabalho termodinâmico. E o que esse trabalho nos diz? Esse trabalho é a troca de energia entre dois sistemas termodinâmicos em razão da movimentação das suas fronteiras. E o que isso significa? O trabalho acontece quando eu tenho um sistema e eu tenho várias moléculas de gás aqui se mexendo, né, porque não estão estáticas, não estão paradas, então elas estão se mexendo e colidindo com a barreira do nosso sistema, com o nosso recipiente, e essas colisões que estão tendo com a nossa fronteira, com a nossa parede do recipiente, elas geram trabalho. As moléculas estão trabalhando, estão em conflito, estão colidindo com a nossa fronteira, o nosso recipiente. Eu posso traduzir isso também através de um exemplo. Quando a gente pega uma seringa, sabe aquelas seringas que a gente toma xarope, né? Pronto. Se a gente pega uma seringa dessas e aquece um gás nesse interior, porque nós temos duas partes da seringa. Uma parte é o êmbolo, que é aquilo que a gente aperta. Consigam visualizar. Nós temos uma seringa e ela é dividida em duas partes, né? Se a gente puxa, a gente consegue separar uma seringa em duas partes.
Aquela parte móvel que a gente empurra o xarope, por exemplo, aquilo é o êmbolo. Então, se a gente aquece um gás dentro de uma seringa, vai exercer uma pressão no gás e o gás vai começar a se expandir e vai começar a se mover mais rápido e vai colidir mais com a barreira da seringa. E aí o que vai acontecer? A energia gerada sobre uma forma de energia mecânica é transferida do gás para o meio externo e a temperatura e a energia interna do gás sofrem diminuição. Por quê? Porque essa agitação das moléculas vai fazer com que o êmbolo seja empurrado. Então, falando um pouco disso, nós vamos entrar nas leis da termodinâmica. A mais simples de todas é a lei zero. Essa lei é muito simples, é muito intuitiva e o que ela nos diz? Ela nos diz que todos os corpos em contato térmico transferem calor entre si até que se atinja o equilíbrio térmico. Isso é fato. Se eu tenho dois corpos, um está mais quente que o outro, é óbvio que ele vai passar calor para aquele que está com frio, digamos assim, né? Para aquele que está com temperatura menor. Então a lei zero nos diz isso, que todos os corpos com temperaturas diferentes que estão em contato vão transferir calor entre si até que eles atinjam a mesma temperatura. Já a primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei de balanço energético, está associada ao comportamento da variação da energia interna, que se dá através de trocas de energia. Essas trocas de energia podem ser na forma de calor, ou seja, o gás trocando calor com o meio externo, ou então na forma de trabalho. A sua fórmula pode ser escrita desta maneira aqui, onde ΔU significa variação da energia interna, Q, quantidade de calor recebida ou cedida, e esse tal aqui é o trabalho termodinâmico. Então, a fórmula da primeira lei da termodinâmica nada mais é do que um ΔU igual a Q menos tal. Associando agora essa lei com a lei de Joule, temos o seguinte. A lei de Joule, como eu falei, nos diz que a variação da energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Lembrando que a temperatura absoluta do gás é aquela temperatura que medimos na escala Kelvin. Ou seja, quando eu digo que ela é diretamente proporcional, se a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, se a minha energia interna aumenta, a minha temperatura aumenta. Se a minha temperatura aumenta, o gás se aquece, né? Porque, cuidado com essa confusão. A gente acha que quanto maior a temperatura, mais frio vai estar. Não é verdade. É só lembrar, assim, daqueles dias quentes de Maceió. Quando tá aquele calor que ninguém aguenta mais. Quando a gente pega aquele ônibus lotado para subir para o UFAL, para a gente ir para a aula, o que acontece? Tá muito quente, meu amigo. Então, o que acontece? A temperatura tá lá em cima. Então, um dia de 40 graus é um dia muito quente. Então, quanto maior a temperatura, mais quente o ambiente está, né? Então, quando a temperatura sobe, o gás aquece. O contrário disso é o quê? Quando a variação da energia interna diminui, a temperatura também vai diminuir. Se a temperatura diminui, o gás esfria. Então, ele está resfriando. Então, é só, para vocês não se confundirem, é só pensar no dia quente. Quando a gente fala assim, pô, hoje está um calor de 40 graus. Então, quanto mais alta a temperatura, mais quente vai estar. Então, quando a temperatura aumenta, o gás aquece. Quando está aquele dia mais friozinho, a temperatura está baixa. Está ali perto dos 18, dos 20 graus. Então, quando a temperatura baixa, o ambiente está mais frio. Então, o gás resfria. Aqui ainda, nós podemos dizer que quando há troca de calor entre o gás e o meio externo, e o gás recebe o calor, ou seja, o exterior está mais aquecido que o gás. Então, é só vocês fazerem uma comparação. Se eu estou com frio, se eu for para um lugar quente, eu não vou me aquecer? Então, se o externo está mais quente que o gás quer se aquecer. Então, ele vai pegar essa temperatura do externo. Ele vai receber esse calor. Então, o calor é positivo. Porque o gás está fazendo o quê? Ele está recebendo essa temperatura, essa energia. Então, da situação contrária, se o gás está cedendo energia para o meio, ou seja, se o gás está mais quente que o meio externo ele quer se aquecer. Então, ele vai ali no gás e vai querer pegar essa temperatura dele.
Então, o gás está cedendo energia. Logo, o calor é negativo. Então, quando o gás recebe, ele está ganhando. Então, o calor é positivo. Se o gás cede, ele está perdendo e o calor é negativo. Falando agora sobre as relações de trabalho, então, quando o trabalho termodinâmico é maior que zero, o que acontece? Quando as colisões das partículas de gás conseguirem deslocar a parede do recipiente de dentro para fora, ou seja, ela está expandindo o nosso recipiente, está aumentando o nosso recipiente, o que acontece? Nós estamos tendo uma expansão do gás, ou seja, o gás está gastando energia. Se ele está gastando energia, o trabalho vai ser positivo. Então, o que eu quero dizer? Imaginem um recipiente, do formato que vocês quiserem, e a gente tem um gás todo agitado, colidindo com as paredes, colidindo, e aí chegou num ponto que o recipiente não está mais aguentando mais apanhar, entre aspas, né? Não está mais aguentando essas colisões, então o que ele vai fazer? Ele vai expandir. Então o gás está realizando um trabalho positivo, porque eu quero mais espaço. O gás quer mais espaço. Então o trabalho vai ser positivo. Já se com essas colisões, a gente continua aqui com as colisões, mas elas não são o suficiente para aumentar o volume e acaba diminuindo, porque a pressão que o externo está colocando no nosso recipiente é maior. E aí o que acontece? Se a gente está aqui colidindo, mas o meio externo está colocando uma pressão sobre a gente de forma que essas colisões não são suficientes para aumentar o volume, então o gás vai estar em compressão. O ambiente ele vai reduzir. O externo está colocando tanta pressão que o nosso ambiente ele vai diminuir e ficar pequenininho. Então o gás está em compressão e ele está recebendo um trabalho. Por quê? Porque o trabalho que ele está fazendo para expandir o ambiente está sendo inútil. Então a gente tem um trabalho resistente e por isso o trabalho é negativo. Não se preocupem que na plataforma que a gente está usando eu vou disponibilizar para vocês uma tabelinha com alguns resuminhos dessas condições, dessas proporcionalidades, tá? Não se preocupem, porque eu vou disponibilizar e aí se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, quiserem imprimir, da forma que vocês acharem melhor. A primeira lei da termodinâmica possui aplicação prática em 3 transformações particulares de um gás perfeito. Então, para finalizar essa nossa videoaula, nós vamos abordar sobre as transformações termodinâmicas particulares e fazer 2 exercícios para a gente fixar o que foi visto. Vamos lá! Caso 1. O caso 1 é a transformação adiabática. Nessa transformação, o gás não troca calor com o meio externo. Ou seja, o calor vai ser zero. Por quê? Porque o gás não cede e nem recebe calor. Ou seja, não há trocas. Sabendo disso, a gente pode reescrever a primeira lei da termodinâmica. Se a gente tem que Q é zero e a nossa fórmula da variação da energia interna, né, que é a primeira lei, se dá por variação da energia interna é igual à quantidade de calor recebido ou cedido menos o trabalho, então o que vai acontecer? ΔU aqui vai ser igual a menos o trabalho termodinâmico. Além disso, em uma expansão adiabática, o volume do gás aumenta e a pressão diminui. Com isso, a temperatura também irá diminuir. Já em uma compressão adiabática, nós temos o oposto. Ou seja, o volume do gás diminui, a pressão e a temperatura aumentam. Um exemplo para esse tipo de transformação adiabática é o que acontece nos sprays de desodorante em geral. Partindo da transformação adiabática, vamos para o caso 2, que é a transformação isovolumétrica. Essa transformação ocorre a um volume constante. Por isso, temos que o trabalho termodinâmico é nulo. Se o volume está constante, aí o que nossas moléculas de gás estão fazendo? Não estão trabalhando tanto, porque não estão expandindo o nosso recipiente e nem está contraindo. Então, quando acontece uma transformação isovolumétrica, ou seja, nosso volume permanece constante, o trabalho vai ser nulo. Então, a gente pode reescrever a primeira lei da termodinâmica igualando a variação da energia interna igual à quantidade de calor.
Ou seja, é o que está aqui nessa fórmula. A variação da energia interna é igual ao calor. Para finalizar, temos o caso 3, que é a transformação isotérmica. Como o próprio nome já diz, essa transformação ocorre a uma temperatura constante. Então, temos que o calor é nulo, visto que não existem trocas de calor, e podemos reescrever novamente a primeira lei da termodinâmica da seguinte forma: variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então vamos lá. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre a videoaula, vocês podem entrar em contato com a gente aqui nos comentários da plataforma, pode comentar no nosso canal no YouTube, pode falar com a gente no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, se vocês tiverem dúvida, não pensem duas vezes em falar com a gente, porque a gente vai tirar essa dúvida com o maior prazer. Então vamos lá agora para os exercícios, porque eu já falei demais, você já deve estar cansado da minha voz. Então vamos lá. Um gás ideal sofre uma transformação. Ele absorve 150 calorias de energia na forma de calor e expande-se, realizando um trabalho de 300 joules. Considerando uma caloria igual a 4,2 joules, a variação da energia interna do gás ΔU é em joules. Então, aqui a gente tem uma quantidade de calor e nós temos um trabalho. E nós queremos a variação da energia interna. Então, o que a gente vai usar? Nós vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Deixei aqui o enunciado da nossa questão em negrito para a gente não se perder. Então, de acordo com o enunciado, aqui, 1 caloria é igual a 4,2 joules. Para transformar o dado da questão, que é esses 150 calorias aqui, em joules, basta realizarmos uma regra de 3 simples. Então, vamos lá. Temos que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Já 150 calorias vai ser um valor X. Então, vamos lá. Realizando aí o meios pelos extremos, temos que X equivale a 630 calorias. Então, botei aqui de lado para a gente ver melhor. Vamos agora para o lado direito. Ao aplicar a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter o quê? Temos que a primeira lei da termodinâmica é a variação da energia interna sendo igual ao calor menos o trabalho termodinâmico. Substituindo o Q e o T, dado na questão que a gente também achou aqui, temos o quê? ΔU é igual a 630 menos 300. Então, a variação da energia interna vai ser 330 joules. E essa é a resposta. Voltando lá na questão, temos que a resposta é a letra D, 300. Já aqui nessa questão, ela foi da prova da UFMG, e vamos lá então. Como consequência da compressão adiabática sofrida por um gás, pode-se afirmar que a densidade do gás aumenta e sua temperatura diminui, a densidade do gás e sua temperatura diminuem, a densidade do gás aumenta e a sua temperatura permanece constante, a densidade do gás e sua temperatura aumentam, ou a densidade do gás e sua temperatura permanecem constantes. Então, vamos lá resolver. A relação entre densidade e volume é inversamente proporcional. Logo, em uma compressão, o volume vai diminuir e a densidade vai aumentar. Então, já respondemos aí a primeira parte. Partindo da primeira lei da termodinâmica, e sabendo que a transformação gasosa é adiabática, ou seja, não há trocas de calor, se não temos troca de calor, temos o quê? Que a quantidade de calor Q vai ser igual a zero. Então, temos aqui a nossa fórmula da primeira lei da termodinâmica. Como Q é zero, a gente vai reescrever ela sendo ΔU igual a menos o trabalho, né? Beleza. Então, reescrevendo, temos que o ΔU é igual a menos o trabalho. A compressão de um gás é um trabalho negativo. Lembra que eu falei anteriormente? Então, se ele é um trabalho negativo, vai ficar menos o trabalho. Então, a temperatura do gás é aumentada. Por quê? Porque o ΔU vai ser positivo. Logo, a densidade do gás aumenta e a sua temperatura também irá aumentar.
A aula de hoje é isso. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Fiquem em casa e se cuidem.